Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós nesse momento de culto. Esse momento em que nós estamos em um culto, chegando até você através das nossas redes de comunicações. Querido ouvinte, querido irmão em Cristo Jesus, nós vamos, nesse momento, nos aquietar diante de Deus e nos preparar para um culto a Deus. E o convite à adoração a esse culto, nós vamos ler 2 versículos da palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 10, o versículo 27 e 28. Eu vou ler aqui, mas eu gostaria que, se você estiver com a sua Bíblia aí, que você acompanhasse. Hoje nós queremos, nessa quarta-feira, num estudo bíblico, observar alguns textos da palavra de Deus. Que você esteja aí com a sua Bíblia, uma folha de papel, uma caneta, para anotar as dúvidas, os versículos e os textos que serão lidos. O primeiro texto, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27 e 28. O Senhor Jesus diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Essa é a certeza que enche o nosso coração, é a fé que em nosso espírito se conecta com o Espírito de Deus, e nós então nos afirmamos aqui, e com fé nós podemos ter essa certeza que o Senhor Jesus tem nos firmado em suas mãos e tem nos cuidado de nós e tem nos conduzido. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. E eu quero te convidar, querido, aí onde você está, com a sua família, que nós pudéssemos abrir os nossos hinários no hino de número 146, hino de número 146. Essa canção é uma canção que fala desse grande amor e dessa segurança que nós temos de estar firmados e guardados por Jesus, com essa promessa maravilhosa que Ele nos faz. A segurança do crente. Nós vamos cantar essa canção, Segurança do Crente. Celestial.
Amém. Graças a Deus, um conforto ao nosso coração. A palavra de Deus, um texto em que nós queremos compartilhar nesse momento, te convidando, querido, a se colocar diante do Senhor em oração. Evangelho de Mateus, no capítulo 11, a palavra de Deus nos diz assim, a partir do versículo 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Querido, eu quero te convidar a um momento de oração agora. Eu quero te convidar aí aonde você está, na sua casa, junto com a sua família, a se colocar diante de Deus em oração. Quando Jesus proferiu essas palavras no meio do povo de Israel, ele falava a uma nação que estava subjugada por um governo estranho. Eles então não tinham mais o poder do próprio rei de Israel reinando. Eles viviam debaixo da proteção, ou do cuidado, ou da opressão do inimigo deles. Eles eram províncias. E agora o Senhor Jesus chega ensinando. E ao ensinar, traz também ensinos, não com aquilo que os fariseus, os saduceus estavam instruindo, e os rabinos colocavam como peso para eles. Mas Jesus oferece um ensino daquilo que ele próprio disse, que sou manso e o meu jugo eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Coloque-se diante do Senhor agora, faça a sua oração, aí aonde você está, na sua casa, junto com a sua família, que você se coloque diante do Senhor. Nós vamos ter um momento de oração agora, cada um aonde você estiver. Feche os seus olhos, faça a sua oração em família. Após esse momento de oração, nós vamos ter uma canção, e aí então estaremos também louvando a Deus em novos cânticos. Pai querido, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, nós nos achegamos na Tua presença para buscar a Tua face, para buscar o Senhor e buscar a Tua presença como o Senhor e Salvador das nossas vidas, Jesus. Ó Deus, reconhecemos que somos pessoas que temos os nossos pecados, mas reconhecemos também, ó Pai, que carecemos do perdão em Cristo Jesus. Por isso, ó Pai, nós confessamos ao Senhor. Assim, ó Pai, nós nos colocamos na Tua presença, reconhecendo a nossa falha, o nosso erro, e buscando, através do sacrifício de Cristo, do Teu grande amor para conosco, ó Deus, quando enviou o Seu Filho para morrer naquela cruz, e morrendo ali, nos trazer remissão para os nossos pecados, nós confessamos que queremos e buscamos o perdão em Cristo Jesus. Nós somos dependentes de Ti, Jesus.
Por isso nós clamamos, ó Deus, não olhe para nós segundo as nossas iniquidades, segundo as nossas falhas, mas, ó Deus, estenda até nós o perdão e a graça de Cristo, e a todos quanto que têm te buscado em espírito e em verdade, e têm buscado o Senhor como Senhor e Salvador. Aqueles que agora conosco, ó Pai, oram nesse momento, que o Senhor traga, Senhor, no seu coração, a certeza do perdão em Cristo Jesus. Que estas falhas confessadas a Ti, ó Pai, sejam apagadas, sejam, Senhor, anuladas, e assim, ó Pai, possamos Te louvar, possamos Te cantar, possamos viver em comunhão contigo. Que a graça do Senhor e a misericórdia do Senhor esteja conosco, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. 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 Nós vamos louvar, irmãos. Vamos louvar ao Senhor nesse momento, cantando ao Senhor louvor de adoração ao Senhor. Irmãos, a palavra do Senhor no Salmo 26, no Salmo 27, no versículo 4, nos diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Esse é um tempo que nós almejamos chegar. Nós sabemos que é um tempo que agora, nesse momento, nós não podemos viver na casa do Senhor e contemplar a beleza do seu templo. Mas ainda no versículo 7, a palavra diz assim, no versículo 8, ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Então, onde quer que nós estivermos, que nós possamos buscar a presença do Senhor, buscar estar perto do Senhor, mesmo não podendo estar aqui na casa de Deus, que nós possamos ser a casa do Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que
privilégio nós temos de poder louvarmos o Senhor. E ainda assim, sabermos que, apesar de quem nós somos, o Senhor, Ele se inclina e Ele olha para nós e Ele nos contempla do alto céus. E Ele ouve os nossos louvores. E Ele atende a nossa voz. Então nós vamos cantar ao Senhor e dizer a Ele que nós não sabemos o que nós fizemos para merecer. Mas nós sabemos que é o amor do Senhor por nós. Este grande amor do Senhor que nos faz vencer, que está sempre presente conosco. Querido, nesta ocasião eu quero trazer uma porção da palavra de Deus ao seu coração e gostaria que você, aí onde você está, reverentemente diante da presença do Senhor,
ouvisse a voz do Senhor no seu coração. Palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, no versículo 20, a parte B do versículo, nós encontramos a expressão que o Senhor Jesus encerra assim no Evangelho de Mateus as suas últimas palavras. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Quando nós lembramos da relação de Moisés com o povo, há um texto, um versículo na palavra de Deus, quando Moisés intercede a Deus pelo povo, ele usa uma expressão, e uma expressão que nos chama muita atenção. Ele diz assim: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Se a tua presença não for conosco, se a tua presença não vai comigo, não vos faça subir deste lugar. Moisés queria a melhor companhia para estar na sua caminhada, para estar na sua jornada. E há momentos na nossa vida, queridos, que tudo que nós precisamos é de estar junto a uma boa companhia. E Jesus sabia disso. E Jesus sabia que nós sempre vamos precisar de uma boa companhia. Por isso que ele deixa esse conforto e esse consolo a todos os seus discípulos com estas palavras. E ele deixa isso para que, de certa forma, os seus discípulos possam aquecer os seus corações e continuar o ministério que eles tinham que prosseguir. Nesses últimos dias, quando nós vivemos esses momentos de isolamento social, promovido pela quarentena, a viver aí com todo o cuidado que precisamos ter e reconhecemos que se faz necessário. Uma das frases, ou slogan, ou propaganda que tem assim, impactado muito e nos faz pensar muito, é uma que diz assim, a respeito de que se um membro da sua família, o seu filho, se ele pegar o coronavírus e ele tiver que ser internado, você não vai ficar do lado dele. Ele vai ficar internado solitariamente e totalmente isolado. Você não terá a possibilidade, a oportunidade ou o privilégio de estar do lado do seu filho, do seu ente querido, ali tentando consolar e tentando confortar e dizer que o tratamento vai seguir. Inclusive, o que nós temos visto em outros países, que as pessoas morrem isoladamente e nem o sepultamento há oportunidade dos familiares estar presente. Queridos, eu quero dizer para vocês que, quando nós observamos estas últimas palavras de Jesus aos discípulos, nós aprendemos aqui uma sabedoria divina muito importante. Ele estava despedindo dos seus discípulos, ele estava indo, mas ao mesmo tempo falava ao coração deles que eu permaneço com vocês. Eu vou, mas eu continuo presente. Presença de Jesus. É isso que nós precisamos observar em nossa vida, a presença de Jesus. E eu gostaria que hoje você pudesse relembrar um pouco dessa realidade na vida do povo de Deus. Porque a presença de Jesus, eu gostaria primeiramente perceber com vocês, pela Bíblia, que ela é histórica. Ela sempre, em toda a história, nós podemos observar que a presença de Jesus esteve junto do seu povo. E se você começar a recordar, você vai observar que no próprio Jardim do Éden, quando ainda não havia pecado, pela viração do dia, o Senhor Deus, o Criador, ia até o encontro da criatura. E ali, então, estava com ele. Tanto que foi assim, quando houve o pecado e houve a queda. Quando nós caminhamos um pouco mais à frente da palavra de Deus, nós vamos ver em Gênesis, no capítulo 4, no versículo 26, que com Enos passou o homem a invocar ao Senhor, a ir
para a presença de Deus, a estar diante da presença do Senhor. Quando nós observamos os patriarcas e Deus falando a Moisés, ele diz: olha, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus se apresenta a Moisés como aquele que esteve presente nas gerações passadas. E assim, não só com Moisés, mas também com Josué na jornada que eles tinham para conduzir o povo. E quando Deus chama a Josué para seguir a liderança em lugar de Moisés, ele afirma: assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Josué capítulo 1, versículo 5. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. A palavra de Deus vai nos mostrar historicamente que a presença de Deus sempre esteve com os seus escolhidos. No deserto, quando o povo atravessava o deserto, no capítulo 13, versículo 21 e 22 de Êxodo, nós encontramos a seguinte expressão: o Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna do fogo durante a noite. A presença do Senhor. E era também marcante no meio do povo com a arca, onde a presença de Deus se fazia junto do povo. Querido, naqueles 40 anos do deserto, nunca se apartou Deus da presença de estar junto com o seu povo. Confia, nessa quarentena que estamos passando, Deus também está conosco. Nesse novo tempo em que a igreja está vivendo, nesse novo tempo em que nossa sociedade tem vivido, precisamos confiar que o nosso Deus está cuidando de nós, pois a sua presença nunca esteve longe do seu povo. E assim, eu gostaria que você entendesse. Quando historicamente eu caminho mais à frente, gosto de perceber a ideia da presença de Deus no chamado de Jeremias. Quando Deus então chama Jeremias para a obra da qual ele tinha reservado para que fosse profeta de Deus, boca de Deus no meio do povo, ele diz assim na sua vocação, que ele estava com Jeremias desde o ventre materno. A presença de Deus estava com ele bem antes do seu nascimento. Tal era a comunhão com Deus na escolha do seu profeta. Nós vamos ver que muitos foram aqueles que relataram e deram testemunho na palavra de Deus, não só na Bíblia, mas historicamente em todas as jornadas da vida a respeito da presença de Deus. Mas eu gostaria de encerrar essa parte histórica da presença de Deus, falando a respeito dos 2 discípulos no caminho de Emaús, do testemunho que eles contavam a respeito da presença de Deus. Eles diziam assim, quando estava indo para o caminho de Emaús, saindo da cidade, e um deles olhou para Jesus e disse: fica conosco, porque já é tarde, e o dia já se declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. E depois, quando eles se deram a reconhecer que era Jesus, eles então expressam essa palavra maravilhosa: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras. Que maravilha, que gostoso, que presença marcante, que aquece os nossos corações. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Querido, mas a presença de Jesus não é só uma presença no passado e uma presença histórica. Eu gostaria que nós pudéssemos entender, através de alguns textos da palavra de Deus, que é uma realidade espiritual na nossa vida. Quando no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 18, o Senhor Jesus
trazendo conforto e consolo ao coração dos discípulos, ele afirma: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Jesus estava se despedindo dos discípulos, pois ele sabia que passaria pela cruz, mas não haveria de deixar órfãos. Mas por quê? Porque a promessa é essa: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito, na verdade, que o mundo não pode perceber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. A presença espiritual de Jesus conosco, a presença espiritual do Deus Espírito Santo a cada dia em nossa vida, a cada momento em nosso caminhar, em nosso coração e aquecendo a nossa fé. Quando Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 16, ele diz assim: não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? A presença espiritual. Querido, você é morada de Deus, você é templo do Espírito Santo, você tem Deus em seu coração, você está selado por Deus, você pertence a Deus, o Espírito Santo de Deus habita com você, a presença de Deus está constantemente em sua vida. É por isso que nós, quando lembramos o poeta no Salmo 139, e é um texto que aquece o nosso coração em fazer essa leitura da palavra de Deus, Salmo de número 139, a partir dos versículos 7 e 11, o salmista, então, ele reconhece que essa presença espiritual de Deus está na sua vida, marcando a cada instante. Ele diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a sua mão, a sua destra me susterá. Se digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escura. As trevas e a luz são a mesma coisa. Para onde me ausentarei do teu Espírito? A presença de Deus conosco é uma presença espiritual e nos conforta, e nos consola, e nos traz a alegria de que tem um Deus que dirige a nossa história, que está conosco, está nos protegendo e nos guardando. O salmista Davi, no Salmo de 23, número 4, ele coloca: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, aonde que os temores e os terrores me assustam, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A presença espiritual de Deus a cada dia, a cada instante na nossa vida. Essa é uma verdade daquilo que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo disse para nós: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mas, querido, essa palavra é de conforto a nós, aos nossos corações, e de fato realmente conforta e nos consola em saber que nesse momento onde vivemos em uma crise, assim como o povo caminhou no deserto, Deus esteve com ele, assim como muitos outros homens da Bíblia caminharam e passaram por suas dificuldades, a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, a presença de Jesus foi conforto, foi consolo e foi segurança na vida deles. Eu quero te trazer uma certeza no seu coração, que a presença de Deus em nossa vida é uma realidade eterna. É uma realidade eterna. Não há de acabar aqui, não há de encerrar com esta vida, porque aquele que crer em Deus e anda nos seus caminhos, viverá eternamente. E esse então vai permanecer eternamente com ele. Tanto que
Quando nós observamos a palavra de Deus no Gênesis, antes do pecado, havia Deus ali, lá no Éden, pela viração do dia, o contato com a humanidade, representada ali em Adão e Eva. Mas o pecado fez a separação. E então Deus enviou Jesus para que através de Jesus Cristo, um novo e vivo caminho, para que pudéssemos retornar à casa do Pai. É por isso que Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 14, diz: eis que vou preparar lugar para que onde eu estou, estejais vós também, para que essa presença ao lado e constante de Deus seja para a eternidade. E no livro do Apocalipse, nós encontramos lá no capítulo 21, versículo 3, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus. Quando nós observamos a revelação que João recebeu na ilha de Patmos, nós vamos encontrar ali que ele via os redimidos do Senhor. Nós estávamos ali naquela revelação de João, porque nós já estamos na glória eterna com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando eu olho para o livro de Efésios, no capítulo 2, no versículo 6, o Senhor Deus já nos vê assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O nosso Deus, Ele não olha para nós e nos vê aqui, mas Ele nos vê salvo, nos vê redimido e nos vê assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, porque Ele já nos vê eternamente na sua presença. Querido ouvinte, querido irmão, querido, presta bem atenção, nada vai nos separar da presença de Jesus. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Por isso que o apóstolo Paulo, após explanar toda a nossa vida diante dos nossos pecados e a justificação de Deus em Cristo Jesus, no capítulo 8 da carta aos Romanos, ele traz uma grande conclusão. Quem nos separará do amor de Cristo? Versículo 35. Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? E versículo 38, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada vai nos separar do amor de Deus, nada vai nos separar da presença de Deus. Não será um vírus, não será uma reclusão de 40 dias, não será um isolamento social. Estamos aqui na igreja com muita saudade dos cultos, dos louvores, da adoração, mas a certeza no nosso coração que a nossa adoração a Deus continua, que o nosso louvor a Deus continua, que as nossas orações continuam diante de Deus. E como igreja do Senhor Jesus, nós aquecemos a nossa fé, o nosso coração com esta promessa maravilhosa que o Senhor Jesus faz a nós, que a sua presença estará conosco. Assim como historicamente nós vimos na realidade do povo de Israel, na realidade de muitos homens de Deus do passado, assim como nós vemos que é uma realidade espiritual na nossa vida, pois em qualquer lugar que estivermos, a presença de Deus está conosco. Também reconhecemos que é uma realidade eterna e nós aguardamos e ansiamos até aquele dia, quando estaremos todos reunidos na casa do Pai, na glória eterna, onde nós então ouviremos as belas palavras, como Jesus narra: vinde benditos para a casa do meu Pai, para o lar que está preparado desde a eternidade. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus. Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte não existirá, e já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram.
E aquele que está sentado no trono diz: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E nestas palavras nós cremos, e nestas palavras nós afirmamos a nossa fé e repousamos o nosso coração, a nossa mente em Cristo Jesus. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Assim aguardamos. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus coloque essa palavra no seu coração, e com essa palavra no seu coração você possa se preservar, se cuidar da sua saúde, porque afinal o seu corpo é templo do Espírito Santo, ele faz morada em você. Deus nos abençoe. Amém. Amém. Vamos a uma canção. Temos uma canção agora. Meu pastor é o Senhor Deus, nada há de me faltar. Faz-me andar em segurança e ao meu lado sempre está. Por amor do teu nome, oferece sua paz. Posso estar tranquilo, pois eu sei, ao meu lado sempre está. Ao meu lado, ao meu lado, ao meu lado sempre está, sempre perto, sempre amigo. Ao meu lado sempre está. Mesmo quando atravesso noites frias, dor e o mal, tenho paz, pois sei que o meu pastor ao meu lado sempre está. Ao meu lado, ao meu lado, ao meu lado sempre está, sempre perto, sempre amigo. Ao meu lado sempre está. Graças a Deus, irmãos, este conforto no nosso coração, da presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que sempre vai estar conosco ao nosso lado. Queridos, nós queremos convidar a você para domingo, pela manhã, nós teremos nossa escola dominical aqui, a partir das 8h30. A gente está, assim, tentando fazer o melhor em relação às transmissões. Já fizemos algumas experiências que foram falhas, mas estamos tentando melhorar, para poder levar até você, né, a palavra de Deus, esse momento de culto, para que aí na sua casa, você, no seu culto doméstico, possa continuar conectados com Deus, e com a igreja, e com o Evangelho de Jesus Cristo. Como Igreja Presbiteriana de Alto Rio Novo, eu quero convidar a você, na sua casa,
fazer a leitura e o seu culto devocional no livro do profeta Abacuque. Livro do profeta Abacuque. Eu gostaria que você pudesse começar em família. Se você está seguindo alguma devocional, alguma ordem na sua devocional, termine ela e comece com Abacuque. São só 3 capítulos, mas que você estudasse parte por parte, bem devagarzinho, para estudar, procurar informações e até mesmo nas redes sociais, se for compartilhar, procure compartilhar coisas sobre Abacuque, sobre o tempo de Abacuque. Tem canções, tem estudos, né? Você pode aí acessar, procurar e observar esses assuntos assim. E assim, então, nós vamos encerrar. Vou fazer uma oração aqui e que você aí na sua casa também esteja orando conosco. Pai querido, obrigado, Senhor, por este momento em que, como igreja do Senhor Jesus, nós nos reunimos para louvar o Teu nome, para glorificar o Teu nome, para adorar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado pela Sua palavra e obrigado por cada irmão aqui conectado conosco e contigo espiritualmente, ó Pai. Nós louvamos e bendizemos ao Senhor e suplicamos que a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua bondade esteja com cada um de nós. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém.